Olá, este é o programa Em Tese, um espaço reservado para divulgar os trabalhos científicos dos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a professora Cristiane Joppo, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela USP, doutora em Science Education pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Hoje a professora conversa conosco sobre a dissertação de mestrado O Ovo da Serpente, uma análise do conteúdo de ofidismo nos livros de ciências do ensino fundamental. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Tese. O que levou a senhora a pesquisar os acidentes com as serpentes? Na verdade, são acidentes com a aranha marrom. Foi por aí o início da pesquisa? Foi por aí. Na verdade, na época, eu estava trabalhando com o curso de enfermagem, né? E fazendo um trabalho com o problema da aranha marrom, os acidentes com aranha marrom. E com isso eu descobri esse problema que havia também, né, sobre a questão de outros acidentes com animais peçonhentos, e com isso pensei em tratar isso com o pessoal da enfermagem, né? E depois, quando fui convidada a avaliar os livros para o MEC, é que percebi que esse problema estava muito presente nos livros didáticos, né? E nessa época, década de 90, o que é que os livros didáticos de primeira a quarta série traziam? Que tipo de informações eles traziam para as crianças? Bom, os livros, na verdade, na época nós avaliamos os livros de primeira a quarta série, né? Que esse foi o primeiro Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático. E os livros, eles traziam informações sobre répteis de uma forma geral, sobre caracterização de serpentes peçonhentas e não peçonhentas, e os procedimentos de primeiros socorros para o atendimento de uma vítima de um acidente ofídico. E esse tipo de informação era um pouco truncada para crianças de 6, 7 até 10 anos de idade. Complicado identificar, à primeira vista, identificar um animal desse como peçonhento ou não peçonhento, não é assim tão fácil, né? Sim, isso é uma questão bastante polêmica, não é? Porque você coloca coisas que primeiro não estão adequadas, né? Elas foram traduzidas de manuais importados, né, de livros de escoteiros, de manuais do exército, enfim, para os nossos livros didáticos, como se as serpentes do mundo inteiro tivessem as mesmas características. Isso era uma coisa. E a outra é justamente você colocar essas características como se elas fossem facilmente identificáveis, como, por exemplo, o olho com pupila vertical, né? Então, você pedir para a criança, você vai identificar uma serpente peçonhenta a partir da pupila vertical, e é meio complicado isso, né? E até mesmo porque existem animais que às vezes são peçonhentos e outros não peçonhentos, que têm características aí muito similares. Exatamente. Por exemplo, no Brasil existe a cobra coral, né, ou a serpente, né? E essa serpente, ela não se caracteriza de forma alguma com essas características que são descritas no livro. Ela não tem cabeça triangular, ela não tem a cauda fina, ela não tem a pupila vertical, ela não tem nenhuma dessas características que eram descritas no livro na época, né? E foi comprovada a existência de muitos acidentes com esse tipo de animal, e que se as pessoas estivessem mais preparadas, talvez para uma prevenção e não no reconhecimento da cobra ou da serpente e desses primeiros socorros, as pessoas poderiam ter danos menores ou não ter danos, evitar danos? Na verdade, o livro trabalha com o atendimento, né, da vítima, mas não comentava nada sobre prevenção de acidentes, do tipo, ao invés de usar chinelos de dedo, vamos usar botas, né? Use calças mais espessas, calças jeans ou coisas desse tipo, para que você possa evitar os acidentes com as serpentes. Não coloque a mão dentro de uma toca, né, coisas desse tipo, que seriam as coisas mais adequadas, inclusive, do que você tentar dizer o que você deve fazer, um torniquete ou não, né, que seria totalmente inadequado naquela situação. Então, o que as crianças aprendiam na época eram noções erradas do que fazer? Exatamente. Porque, por exemplo, eles aprendiam a fazer um torniquete, né?
eles aprendiam que em algumas situações você deveria cortar a picada, né, e chupar o sangue da pessoa, né, e isso é totalmente inadequado, né, porque a maioria das serpentes que causam acidentes, quer dizer, a maior parte dos acidentes ofídicos, né, são causados pelas jararacas de uma forma geral, bótrops, né? E essas serpentes, elas causam hemorragia, né? Então, você fazer um corte, você está propiciando que o ferimento seja ainda maior, mais grave, pior, né? E quando você faz o torniquete, também você está concentrando o veneno numa única região do organismo, o que provavelmente vai causar um dano muito maior, né? E as pessoas, no caso, podem ter até um membro amputado, como o braço, a perna, etc., porque o veneno ficou concentrado naquela região. Bom, foram tomadas algumas medidas para mudar esses livros? Na verdade, os livros, quando eles foram avaliados, nós avaliamos 90 livros, 10% destes livros tinham o mesmo erro, né, que era o erro relativo à caracterização das serpentes ou os procedimentos de primeiros socorros. Todos esses livros eles foram reprovados para compra, né? Agora, eles foram reprovados para compra pelas escolas públicas, né, pelo Ministério da Educação, o que não significa que eles ainda estavam sendo vendidos, né, e divulgados para as escolas privadas, né? Então, isso aconteceu, nós tivemos muitos livros que tiveram descontos enormes, né, e as editoras ofereceram, inclusive, enciclopédias para as bibliotecas das escolas privadas, para que elas comprassem um determinado livro que, na verdade, já tinha sido reprovado pelo Ministério da Educação para as escolas públicas. O Em Tese volta daqui a pouco. Doenças como Parkinson, tuberculose ativa, AIDS, cegueira, câncer podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho. Por esse motivo, profissionais da área de saúde do Hospital de Clínicas resolveram editar o Manual de Orientação dos Direitos do Cidadão. O manual traz dicas com relação à liberação do Fundo de Garantia, PIS, FGTS, isenção tarifária, entre outros direitos que o paciente tem. Os interessados devem entrar em contato com o Hospital de Clínicas, fone 3360-1800, ramal 6627. Falar com assistentes sociais Mônica ou Patrícia. Se você é empresário e quer ajudar nessa campanha, estamos precisando de patrocinadores para que possamos elaborar mais manuais. Tese está de volta, conversando com a professora Cristiane Giopo. Professora, no último bloco a senhora falava que esses livros que foram reprovados pelas escolas públicas foram vendidos a custo menor para escolas privadas. Então as crianças continuavam a aprender noções erradas a respeito dos ofídeos. Veja, isso não é uma coisa generalizada assim, não é? Mas o que aconteceu é que muitos editores que tinham nos seus estoques grandes volumes de livros, né, eles não queriam simplesmente jogar fora os livros. Então, rapidamente, com o resultado da avaliação ainda não divulgado para o público, eles fizeram vendas rápidas para essas escolas privadas, né? E nós tivemos aqui em Curitiba muitos casos detectados de livros reprovados que haviam sido vendidos e adotados nas escolas privadas porque havia sido feito um acerto, né, de um preço mais em conta para uma compra de grande volume. E com houve então uma mudança, né? Foi suprimida a questão das serpentes dos livros? Essa questão foi suprimida? Veja, quando o livro foi corrigido, né, ele foi reprovado, né, no ano seguinte ele deveria estar sendo avaliado novamente. Mas como a correção de um livro é muito cara,
né, com os fotolitos e tudo mais, o modo mais barato que a editora teve para fazer esta correção e rapidamente devolver o livro ao mercado foi simplesmente arrancar a página, né, suprimir a informação. Então, ao invés de nós termos uma informação equivocada sobre serpentes peçonhentas ou procedimentos de primeiros socorros, nós simplesmente não tínhamos mais o conteúdo do livro sobre esse assunto, né? Então, essa foi o primeiro momento, a informação mais rápida. Então, o conteúdo foi reduzido a apenas algumas frases. E hoje, como é que está esse material? Hoje, alguns dos livros, né, que tiveram uma seriedade maior no tratamento desse assunto, retomaram o assunto, né, e colocaram algumas informações já com as normas do Butantan, que foram exigidas pelo Ministério da Educação, né, tanto para a caracterização de serpentes como para procedimentos de primeiros socorros. Mas a questão do conteúdo mais adequado, que seria, na verdade, a questão da prevenção, ainda está a desejar. No seu trabalho, a senhora também exemplifica alguns casos de pessoas que tiveram problemas e que chegaram até à morte por conta desse problema de informação. Uhum. Nós tivemos, na verdade, pesquisando um caso que foi registrado pelo Instituto de Butantan, e que está anotado como um caso único, na verdade, no Brasil, de um menino da cidade de Andradina que faleceu e na certidão de óbito dele está registrado que ele faleceu e a causa-mortes é o livro didático, porque ele aprendeu no livro, né, a informação e ao ser picado por uma serpente, ele disse para o pai que, enfim, pai, eu sei, eu aprendi, né, e é assim, assim, assim que tem que ser feito. E o menino, na verdade, ele não havia sido picado por uma serpente peçonhenta e morreu de uma infecção generalizada, né, a septicemia. E o Butantan, então, fez esse registro. E qual o encaminhamento correto? Então, a partir de agora, para que esses conteúdos não deixem de fazer parte, né, do conhecimento das crianças, desse contato, do contato com as ciências, e que seja encaminhado de uma maneira legal e prática. Uhum. Bom, em relação ao conteúdo de serpentes, né, eu acho que interessante seria descrever a variedade de serpentes que existem no Brasil, a diferença de caracterização que existe em outros lugares, porque esta caracterização está divulgada na população, né? Então, mesmo se você parar uma pessoa na rua 15 de novembro, principalmente aqueles mais de idade, né, e perguntar o que ele faria, né, o que ele aprendeu sobre serpentes peçonhentas ou procedimentos de primeiros socorros, provavelmente ele vai te dizer, faria um torniquete, cortaria, chuparia, né, o local da picada ou coisas desse tipo. Então, seria importante que estas informações fossem retomadas, né, e discutidas o que serve, o que não serve, em que casos, né? Mas mais do que isso, eu acho que as informações sobre a prevenção dos acidentes deveria ser incluída no livro. E esses conhecimentos da população, muitos deles são mitos, né? São conhecimentos que vêm de uma longa data, né? Inclusive na dissertação eu faço uma pesquisa histórica, retomando até as cartas do padre José de Anchieta, né? E nessas cartas ele já conta, né, que ele já conhecia da Europa informações que os índios também usavam aqui, como mascar o fumo e colocar o fumo sobre o local da picada, né? Então, essas informações também eram conhecidas e divulgadas em outros lugares. Então, elas vêm de uma longa data. Então, elas são amplamente divulgadas na população. Eu acho que é isso que a gente não pode perder, né? A gente tem que discutir essas informações no livro, né? Então, não é simplesmente dizer, daqui para frente está tudo errado e vamos corrigir. Não, por que essas informações são assim, né? Da onde que elas vêm, que história existe por trás disso? Para essas picadas, para esses acidentes com esse tipo de animal, ainda o remédio é o soro.
Sim, eu acho que a única coisa que nós poderíamos dizer seria, não é, vá ao médico, tranquilize o paciente para que ele, né, não tenha uma aceleração no coração e o sangue circule mais rapidamente, mas vá ao médico e procure o soro antiofídico, não há uma outra coisa a ser feita. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Programa em Tese. E o Programa em Tese termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.